que vocês estão aqui. Você sabe que é um hábito da nossa igreja e a gente sempre tem trabalhado em cima de séries. E a gente adotou essa estratégia de trabalhar em cima de séries, porque você consegue, através das séries, explorar bastante um assunto voltado a um assunto maior. Então, a gente entendeu que com as séries a gente consegue detalhar um ponto forte daquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. Então, é uma estratégia nossa aqui da igreja trabalhar com séries. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem uma pegada, um foco muito forte no ensino. Então, todas as nossas séries, elas cumprem um propósito de edificação na palavra. Todas as nossas séries vão trazer para nós a experiência do aprofundamento bíblico na perspectiva do nosso crescimento e amadurecimento cristão. E por que que isso é importante? Porque à medida em que nós somos lavados pela palavra, limpos pela palavra, nós vivemos a experiência de santificação. À medida em que a palavra frutifica na nossa vida, a gente glorifica ao Senhor. Então, a nossa vida começa a viver um processo de aperfeiçoamento. Então, nós entendemos que isso é inegociável. Uma das bases utilizadas na Reforma Protestante foi que a Escritura, somente a Escritura era suficiente. Só a palavra, só a Escritura. Então, nós não vamos arredar o pé das Escrituras. E as séries desse semestre, elas já estão preparadas, os temas delas, e hoje nós iniciamos a série de agosto com o tema Escrevendo a História. E outra coisa que eu não sei se você já percebeu, é que nós temos como chave hermenêutica das Escrituras o reino de Deus. E por que que nós entendemos que a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia é o reino de Deus? Porque o reino de Deus foi o assunto e o tema mais falado por Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Todas as oportunidades que Jesus teve para falar algo, para ensinar algo, ele falou a respeito do reino de Deus. Ou utilizou a expressão reino dos céus. Só no Novo Testamento você vai encontrar mais de 90 citações saindo da boca de Jesus a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus. E por que que isso aconteceu? Porque tinha algo importante. Se não fosse importante, não sairia da boca de Jesus. Então, se saiu da boca de Jesus, é porque é algo importante. E nós precisamos ter isso como base para a nossa caminhada e para o nosso crescimento. Tem muita gente falando muita coisa que Jesus não disse. E tem muita gente se preocupando com muito assunto que não foi tratado por Jesus. Então, nós entendemos como igreja que se saiu da boca do mestre, se está registrado na palavra, é um assunto que deve ter atenção nossa e relevância nossa. E não são poucos os cristãos que têm vivido uma certa cegueira espiritual por conta da influência do pensamento do mundo, por conta do pensamento e da filosofia, das vãs filosofias do mundo, deixando de lado o embasamento bíblico e a base bíblica. E isso tem interferido diretamente no papel da igreja ao longo dos anos, fazendo inclusive com que muitas pessoas deixem de lado o verdadeiro papel que lhes é atribuído como cristãos ou como filhos de Deus ou como os enviados da parte de Deus em relação ao cumprimento do propósito do Pai. E não fique com medo, não fique com receio de achar, poxa, eu sei tão pouco a respeito do reino de Deus, ou eu não entendo tanto a respeito do reino de Deus. Essa é uma preocupação válida, eu acho que é importante a gente ter ela no nosso coração, mas nós não somos os únicos privilegiados de termos essa dificuldade, às vezes, de compreender a profundidade a respeito do reino de Deus. Os próprios discípulos que andaram com Jesus por 3 anos, eles mesmos tiveram grande dificuldade de compreender a respeito do reino de Deus. Nós temos falado a respeito disso ao longo dos últimos meses, e inclusive a última ministração do semestre, em julho ainda, nós havíamos falado a respeito da parábola dos talentos, vocês lembram? E se você não assistiu ou não viu, você pode procurar lá no YouTube, que está lá. E basicamente estava se preparando a festa da Páscoa em Jerusalém,
todos os judeus tinham que ir para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Muitos judeus, na verdade, faziam isso. As estradas estavam muito movimentadas por conta da festa. Jesus, então, saía da Galileia e estava indo para Jerusalém. Só que ao longo dessa viagem, ele tem algumas experiências. E algumas dessas experiências foram as que a gente veio falando no livro de Mateus, no primeiro semestre. E hoje a gente vai resgatar uma que vai nos ajudar a entender algo em relação a esse propósito do reino de Deus. As estradas estavam movimentadas, muitas pessoas que ouviram falar de que Jesus fazia milagres e viram os milagres de Jesus, encheram o seu coração de expectativa de que ele de fato seria o Messias prometido e anunciado pelos profetas. Então, você imagina Jesus fazendo milagres e ensinando algo, as pessoas guardando no seu coração a expectativa de que viria o Messias, estão se preparando para a Páscoa, ou seja, tudo começa a convergir para um momento apoteótico de que, enfim, chegou o libertador, enfim, chegou o Messias. Então, é por isso que uma multidão seguia Jesus, porque ele estava indo exatamente para o lugar onde a promessa se cumpriria. E aí é por isso que quando ele chega em Jerusalém, as pessoas o recebem fazendo aquela festa, ou seja, havia toda uma expectativa e havia toda uma esperança que de fato ele fosse o Messias. Só que, e eu não estou dizendo que esse só que é porque ele não é o Messias, só que as pessoas, mesmo tendo essa expectativa e mesmo conhecendo a respeito do que ele fazia, tinham dificuldade de compreender o propósito para o qual ele estava fazendo aquilo, ele estava vindo, ele seria anunciado. Porque a expectativa dessas pessoas era que ele fosse o grande libertador político, que ele destronasse o império, que ele assumisse com espada a autoridade política daquele local, e Sião viesse se estabelecer como o cumprimento da cidade de Deus, como a bondade de Deus se revelando no meio das pessoas. Olha o que está escrito em Lucas, e eu digo para você, a gente trabalhou Mateus, na última ministração a respeito da parábola dos talentos, mas hoje a gente vai para um texto de Lucas, porque Lucas, como grande historiador e pesquisador que foi, ao registrar nas escrituras os relatos de sua pesquisa, ele nos ajuda numa sequência cronológica nesse aspecto, para que a gente consiga compreender o ambiente em que Jesus estava inserido e o que estava acontecendo. Lá em Mateus, quando a gente foi ler e estudar no semestre passado, a gente estudou as parábolas, e aí a gente ia parábolas isoladas. Aqui em Lucas, a gente vai conseguir percorrer, então, uma sequência histórica. E olha o que aconteceu, Lucas 18, 31. Lucas 18, 31, Jesus, então, está a caminho de Jerusalém, ele faz algumas paradas. E olha só o que aconteceu nas palavras de Jesus em relação aos seus discípulos, diante do que estava acontecendo naquele momento. E Jesus, no meio da viagem, chamando os 12 à parte, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. E aqui a gente já está falando da reta final da vida de Jesus, ou seja, ele já estava no cumprimento dos 3 anos, e os discípulos, mesmo andando com eles 3 anos, e Jesus falou pelo menos 3 ou 6 vezes, eu não recordo agora, se você encontra isso nos evangelhos, dizendo para os discípulos que ele ia morrer, que ele ia padecer. E mesmo Jesus repetindo isso para eles em momentos diferentes, eles tinham dificuldade de compreender as palavras de Jesus. O que acontece é que numa das últimas paradas de Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele aproveita a oportunidade de estar na casa de um cobrador de impostos. Você já deve ter escutado o nome desse cobrador de impostos. Ele era baixinho que nem eu, mas ele era ladrão, eu não sou. Era Zaqueu, né? Ele era um cobrador de impostos, ele era comunado com o Império Romano, ele
roubava as pessoas nas taxações dos impostos, na maneira como era feita a cobrança dos impostos. E naquele momento, Jesus vinha em viagem, passando por uma região, viu Zaqueu em cima de uma árvore. Então, ele pede para que Zaqueu descesse e ele vai então para a casa de Zaqueu. E aqui eu inicio com você, então, a primeira ministração dessa nossa série. A série que é Escrevendo uma História. A nossa ministração de hoje, a ministração 1, é Um Senhor e um Reino. E esse reino é anunciado por Jesus, e Jesus faz isso nesse momento. Percebendo no capítulo 18 que os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Olha, eu vou para Jerusalém, vai ser necessário que o Filho do Homem seja preso, que ele seja açoitado, que vão cuspir, vão maltratá-lo, mas é tudo para se cumprir a profecia. Mesmo Jesus dizendo isso, parecia encoberto aos olhos deles isso. Isso me lembra muito aquela experiência dos discípulos caminhando a caminho de Emaús. Você lembra dessa história? Eles estavam andando com Jesus, uma estrada longa, e mesmo Jesus estando ao lado deles, é como se os olhos deles estivessem encobertos para compreender e reconhecer quem era o mestre. Até que, no momento em que ele dá graças e parte o pão, parece que as escamas dos olhos deles se abrem e eles enxergam e reconhecem o mestre. E o que testificava no coração deles? Poxa, a gente não percebeu que enquanto ele falava no meio do caminho, o nosso coração queimava sobre as palavras dele. Então, às vezes, existem situações que a palavra está sendo dita, o Senhor está sendo revelado, mas a gente está distraído com alguma outra coisa, o nosso coração está preso por algum outro sentimento, a gente não consegue perceber o que está sendo revelado para nós, a gente não consegue compreender. Os discípulos experimentaram isso, mas Jesus aproveitou uma outra oportunidade. Assim como ele chamou a parte disso, olha, a gente está viajando e vai acontecer isso, isso e isso. Jesus chega na casa de Zaqueu, Lucas 19, 10. Enquanto eles estavam ali, na casa de Zaqueu, Jesus revela mais uma vez qual era o propósito da vinda do Messias, como um reforço ao coração de todos os seus discípulos e dos ouvintes, da multidão que estava ali, para que compreendesse o que de fato estava acontecendo. E Jesus diz então em Lucas 19, 10, porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esse era o propósito então da vinda de Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo, o coração de vocês está gerando uma expectativa sobre uma maneira do Filho do Homem se revelar e uma maneira do que ele vai cumprir. Mas deixa eu trazer algo para o coração de vocês. O Filho do Homem veio ao mundo e ele vai cumprir o que as profecias disseram. Mas ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ao ver Jesus que era necessário aprofundar esse tema, ele então inicia a parábola dos talentos. E ele traz um relato a respeito, na parábola dos talentos, sobre o que vai acontecer enquanto reino, o que vai acontecer enquanto o papel do rei neste reino, e qual é o papel dos seus servos neste reino. E aí a gente vai fazer então a leitura em Lucas, da mesma parábola que a gente leu em Mateus, quando a gente fechou o semestre passado. E eu convido você então, ainda em Lucas 19, acabamos de ler o verso 10, percebe que Lucas então conta uma narrativa que a gente não encontra em Mateus, e aí Lucas então diz, Jesus declara isso na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. E aí ele continua falando, e ele começa então a seguinte parábola, verso 11, Lucas 19, 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento, e assim contou-lhes Jesus. Está dando para entender? A gente já costurou toda essa ideia, né? Vamos lá. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos eles disse, fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando, não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo,
ele tomou posse do reino e voltou. Aí eu quero parar bem aqui. Parece que Jesus está dando uma avant-première do que vai acontecer. Você já percebeu isso? Jesus indo como quem vai ser coroado rei para entrar em Jerusalém. E aí ele chega lá, a mesma multidão que o proclama rei, com as palmas, com as palmeiras, com glórias a Deus, né? É a mesma multidão que dias depois vai estar na frente de Pilatos e diante de Barrabás e Cristo vai dizer o quê? Crucifica-o, crucifica-o. É a mesma multidão. E aí Jesus está fazendo uma avant-première, como se ele tivesse assim, olha, estou anunciando para vocês o que vai acontecer. E é exatamente isso. E ele precisou ser rejeitado, porque não queriam ele como rei, mas ele voltou e tomou o seu lugar. É exatamente o que aconteceu após a ressurreição. Só que Jesus está estendendo essa volta, ele está estendendo esse dizer aqui para o outro momento, que é a segunda vinda dele. Ou seja, ele vai, tomou posse, é o que a gente chama na teologia do agora, mas ainda não, do já, mas ainda não. Ou seja, o reino de Deus já foi revelado, já foi estabelecido, mas não na sua plenitude, não na sua totalidade. E quando é que isso vai acontecer plenamente? Quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Amém? Ok até aqui? Então vamos continuar. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Ou seja, a partir desse momento é como se a gente estivesse se referindo à volta de Jesus. E olha só o que ele falou. Então ele mandou chamar os servos a quem lhe deram o dinheiro, a fim de verificar quanto haviam lucrado. O primeiro chamou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo explicando: Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não pusertes e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, porque não investi o meu dinheiro no banco, e então no meu retorno receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. E eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu, ao que ele proclamou. Contudo, eu vos asseguro que a quem tem mais, mais lhe será concedido. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quando aqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Com essas palavras, Jesus começa então a reafirmar para o coração dos discípulos um princípio que eu e você precisamos ter em mente a respeito do reino de Deus. Primeiro, ele se coloca na posição de que ele é rei, de que ele é o Senhor. Mas nessa história, ele fala a respeito de talentos, ele fala de moedas, e ele fala a respeito do papel que os seus servos deveriam ter até a sua volta com relação a essas moedas. A gente já falou nisso, eu quero repetir. Na tradução de algumas Bíblias, a palavra vai ser talentos. Em Mateus usa a palavra talentos, é a parábola dos talentos. A gente já aprendeu que no original, talento não está se referindo à habilidade, não está se referindo à vocação, não está se referindo. Talento é uma unidade de medida de peso, significa dinheiro. Representava um talento, sim, 35 quilos de um metal precioso, seja ouro, prata ou bronze. Então, o que Jesus está falando aqui realmente é sobre valor, sobre um capital colocado na mão das pessoas. E aqui ele fala então sobre o papel e a postura que os servos dele deveriam ter até a sua volta. É uma parábola que vai tratar sobre mordomia, mas infelizmente muitas pessoas não têm compreendido o papel de mordomos no reino do Senhor.
e esse papel de mordomia e esse capital que o Senhor coloca nas mãos, nós podemos sim compreender de uma forma mais ampla. Existem recursos que Deus coloca nas nossas mãos, que a gente pode dizer que são recursos naturais, porque foi conferido a todos nós nascemos com o nosso corpo, nós nascemos com determinadas habilidades, nós nascemos com determinados instintos, nós nascemos com determinadas características, através do nosso empenho, através dos nossos estudos, através do nosso trabalho, recursos são colocados nas nossas mãos. Então a gente pode compreender que esse capital investido pelo Senhor é tudo aquilo que Ele concede às nossas vidas, seja os aspectos naturais, as coisas e as características que nós carregamos ou podemos construir, mas também e sobretudo os aspectos espirituais ou sobrenaturais, que são aqueles concedidos diretamente por Ele e que nós não podemos fazer esforço nenhum, porque faz parte da dádiva de Deus, da graça de Deus. Ele nos concedeu o Espírito Santo, Ele distribuiu sobre a igreja e sobre os seus filhos dons espirituais. Nós temos como ferramentas a sua palavra, nós temos a oração. E todos os dias nós temos o poderoso Espírito Santo de Deus nos direcionando de forma graciosa a respeito das nossas decisões e a respeito do que devemos fazer. Então, se nós compreendermos essa totalidade, existe tanto recurso colocado nas nossas mãos que precisam ser observados por todos nós diante das nossas responsabilidades como filhos e servos. Entretanto, existe uma compreensão, e aí volto a resgatar o cuidado de Jesus com os seus discípulos, quando ele repete várias vezes o que era o propósito do reino e qual era o propósito dele em relação à vida dos seus discípulos, que é a compreensão limitada ou equivocada do que é o papel da igreja e dos discípulos do Senhor em relação à espera, e essa parábola vai nos ajudar a isso. Por quê? Porque existem muitas pessoas, cristãos, que se entregaram a Jesus, que estão ancorados no entendimento errôneo a respeito da vida cristã. E eles estão deitados em berço esplêndido, vivendo imobilizados e aguardando a volta de Jesus pela teologia da espera. E o que seria essa teologia da espera? É aquela: eu já fui salvo e agora eu preciso só esperar a volta de Jesus, eu não preciso fazer nada. Infelizmente, o que Jesus fez na cruz, ele envolve o aspecto da justificação, ou seja, nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, pecamos contra o Senhor, e pela graça nós fomos salvos. E pela fé em Jesus nós fomos declarados justos. A justificação não depende de nada que eu e você possamos fazer. Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço que nos resgatou, e Ele então tem propriedade sobre todos aqueles que entregam a sua vida a Ele. Esse é um papel da justificação e a gente não pode fazer nada a respeito disso. Depende única e exclusivamente do sacrifício que Jesus fez na cruz. E Ele prometeu que um dia Ele vai voltar e nós seremos transformados desse corpo, matéria, para um corpo glorioso. É o aspecto da glorificação. Então, nem a justificação e nem a glorificação dependem de algo que a gente possa fazer. Tudo está naquilo que Deus vai fazer através de Jesus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos 3, do 21 ao 24. Diz assim: entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isso é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para que todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não depende de nós, sacrifício de Jesus, somos justificados. Ok até aqui? Vai para Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3:20 diz o seguinte. Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus,
de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aqui é o aspecto da glorificação. Seremos transformados em glória. Depende de nós? Não depende de nós. Nem a justificação, nem a glorificação dependem de nós. Tudo isso foi o que Jesus fez. Só que, quando a gente cai no equívoco de achar que tudo depende só do que Deus fez, e agora eu tenho que esperar a volta de Jesus, a gente esquece um aspecto que é o aspecto da santificação. O aspecto da santificação é um aspecto que depende de mim e de você, porque está relacionado às nossas escolhas, está relacionado às nossas prioridades, está relacionado àquilo que a gente deseja fazer e quer fazer. Isso sim depende de mim e depende de você. E esse aspecto da santificação, ele acontece exatamente entre a justificação e a glorificação. Entre o momento em que eu e você fomos declarados justos ao entregar a nossa vida ao Senhor, e enquanto nós esperamos a volta de Jesus, onde seremos glorificados, com o corpo glorificado, nesse intervalo, eu e você precisamos cuidar da nossa vida em santificação, que é a separação da nossa vida de um estilo de vida sem o Senhor, para um estilo de vida onde a gente está submetido à autoridade do nosso Senhor. E aqui nessa parábola, Jesus está dizendo, Ele é o Senhor. E os seus servos vão receber da parte dele um capital para ser cuidado. E esse capital para ser cuidado deve ser cuidado exatamente entre o fazer parte do reino até a volta dele. Como mordomos daquilo que ele colocou nas suas mãos. Nós precisamos ter cuidado sobre esse aspecto. E é por isso que quando a gente lê em Filipenses 2:12, o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Filipe. Por quê? Porque eles precisavam compreender que não tinha como ficar parado esperando a volta de Jesus. Algo precisava ser feito. E ele ensinou, Filipenses 2:12. Ele diz o seguinte: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que ele vai dizer: colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. O que isso significa? Que existe algo que eu e você precisamos fazer até a volta de Jesus. Que não é só o que Jesus fez na cruz, que isenta a nossa responsabilidade ou o nosso papel de fazer alguma coisa. Infelizmente, muitas pessoas paralisaram no aspecto de desenvolver a salvação, no aspecto da santificação, e eles agem como se eles só estivessem aguardando o céu. E eles não observam o papel principal de viver a vida cristã. Nós só teremos uma oportunidade de viver a vida cristã, é aqui. Depois que tudo acabar, é tudo glória. Não haverá mais a oportunidade de servir e de fazer como nós estamos servindo aqui. O serviço a Deus será de forma diferente, será outra. E duas tendências têm se desenvolvido no meio da igreja por conta desse entendimento errado que paralisa as pessoas pela passividade. O primeiro é o fatalismo. As pessoas acham assim, bem, já que eu tenho que esperar a volta de Jesus, eu não preciso fazer nada. Tenho que esperar Jesus voltar. Então, inconscientemente, elas começam a ter uns comportamentos, olhando para as situações, dizendo assim, foi Deus que quis, é isso mesmo, não tem nada que eu possa fazer. Essas desigualdades, elas estão sempre aí. A gente sempre vai ter pobre no nosso meio, sempre a gente vai ver corrupção, o mundo jaz o maligno. E aí ela é carregada por um sentimento de fatalismo. E ela esquece, ela não percebe que existe um papel para nós desenvolvermos. E você pode se perguntar assim, mas se isso nunca vai acabar, por que a gente tem que continuar fazendo? E eu quero responder para você aquilo que o Espírito Santo ardeu no meu coração. Por obediência a Deus. Só isso bastaria. Você não precisa ter grandes explicações, Deus não precisa te convencer de nada a respeito disso. Mas Ele disse que nós deveríamos trabalhar. Isso é suficiente. Que propósito isso cumpre? Talvez eu e você não tenhamos a compreensão total.
Talvez não faça sentido para muitas pessoas, mas Jesus mandou que a gente trabalhasse. Então, a obediência aos ensinos de Jesus, a orientação do Pai, seria suficiente para nós. Se você perceber, sempre esses problemas que vão estar às nossas voltas, não foi motivo para impedir Jesus de fazer nenhum dos milagres que ele fez. Jesus, ele estava andando e de repente ele viu um cego, você vai encontrar essa história em João capítulo 9, e ele viu um cego e os discípulos viraram para ele e disseram: Senhor, mestre, esse homem é cego. E ele é cego por quê? Ele é cego porque os pais dele pecaram, ou ele é cego porque ele pecou? E aí Jesus vira para eles e responde o quê? Nem os seus pais pecaram, nem ele pecou. E isso aqui, esse ambiente, essa oportunidade aqui, é para que seja manifestada a glória de Deus. Então, o que às vezes a gente precisa é não ter que entender para fazer sentido para nós. A gente precisa compreender que existe um propósito da parte de Deus. É para a glória de Deus. E a gente precisa combater, então, o fatalismo. Existe um doente no vosso meio? Ore, impõe as mãos. Existe um necessitado? Auxilie, ajude. Ou seja, a gente não pode deixar de desenvolver no nosso meio esse fatalismo que paralisa as pessoas e os impede de arregaçar as mangas para trabalhar. Mas existe um outro ponto que também tem dificultado as pessoas de compreender o seu papel no reino, que é o dualismo. A gente fala muito sobre isso. O dualismo é aquele pensamento que fica conflitando entre o pensamento bíblico e o pensamento do eu, das razões, das filosofias, do mundo. Essa influência desse pensamento dualístico, ele vem desde a época da Grécia, com os filósofos que começaram, então, a ir para lugares públicos e começaram a se tornar sábios diante das pessoas e proferindo muitos ensinamentos e instruções. Infelizmente, isso trouxe a centralidade do homem para a realidade da vida. E o pensamento do homem começou a governá-lo, então, em relação às suas instruções. E isso distancia muito a nossa sociedade da revelação própria de quem Deus é. É por isso que o nosso pensamento ele precisa ser bíblico. É por isso que a nossa mente tem que estar regada pela palavra. E contra esse pensamento dual, que impede as pessoas de entenderem o propósito de Deus sobre a vida humana. Por quê? Porque nesse pensamento dualístico, a matéria é má, a matéria é ruim, porque é nesse corpo que a gente peca, foi esse corpo que fez cair. Então a gente não consegue ver algo de bom que saia da matéria e do corpo. Essa é uma influência de um pensamento dualístico. Só que a gente não pode esquecer que foi nesse corpo que o Senhor enviou a salvação através de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz sendo homem. A gente não pode esquecer que depois que somos salvos, é neste corpo que nós passamos a ser o quê? Morada do Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer que é por conta desse propósito da parte de Deus que nós somos revestidos de autoridade da parte de Deus e manifestamos o dom da graça de Deus através da nossa vida. A gente não pode esquecer que apesar desse corpo caído, foram pessoas que tinham fome que foram alimentadas por Jesus. Foram pessoas que estavam doentes que foram curadas por Jesus. Esse pensamento dual impede as pessoas de colocarem a sua fé em prática no dia a dia. Porque elas começam a separar aquilo que é sagrado daquilo que é profano. E elas esquecem de ver, segundo os olhos de Deus, o propósito do Senhor por meio das suas vidas para cumprir no anúncio do Evangelho e a manifestação da glória de Deus através das suas vidas. Muitas pessoas, por conta desse tipo de influência, não exercem a sua fé e não cumprem o propósito dado por Jesus quando Ele comissionou os seus discípulos. E eu quero ler com você Mateus capítulo 16, verso 14. Vocês estão aí comigo? Está todo mundo aí? Amém? Glória a Deus, aleluia. Não está dando sono? Amém. Amém. Mateus 16, 14. Diz assim... Tem duas formas da gente tirar o sono. Ou eu falo mais alto, ou eu interajo com vocês. Vocês decidem. Vamos lá. Mateus 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados à mesa ceando. Repreendeu-lhes o que Jesus repreendeu deles? A falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daquele que tinha visto depois de ressurreto. Verso 15,
e lhes ordenou. Ou seja, primeiro Jesus combate um sentimento que paralisa, combate um sentimento que gera medo, e aí ele recoloca o posicionamento, ele coloca no trilho as coisas. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo caminho, indo pelo mundo inteiro, enquanto vocês estão indo, ou seja, não é um movimento parado, não é um movimento paralisado, é um movimento contínuo. Enquanto vocês estão indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E aí a gente pode achar que essa proclamação é apenas falada. Mas olha o que Jesus vai dizer: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Verso 17. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Não está falando só de palavras ditas. Está falando sobre uma manifestação de autoridade. Está falando sobre uma atitude prática. Está falando sobre uma atitude diária. E o apóstolo Paulo reafirmou isso. Se você for ler em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, Paulo falando à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Ou seja, eu poderia convencer vocês, eu poderia ter um bom discurso, eu poderia ter uma filosofia convincente, eu poderia falar algo que chegaria aos ouvidos de vocês como algo bom, como algo agradável. Eu poderia falar alguma coisa que está na moda, eu poderia falar alguma coisa que todo mundo quer ouvir. Eu poderia chegar diante de vocês e fazer um espetáculo de persuasão de palavras. E ele poderia fazer isso porque ele era muito inteligente. Tinha muita formação, tinham muitos títulos, ele podia fazer isso. Mas ele decidiu diminuir de si mesmo e entender que ele não poderia alcançar o coração e a vida das pessoas pela mente, pelo convencimento e pela manipulação. Não sou eu que convenço ninguém de nada, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se tem algo que eu devo fazer, é proclamar o Evangelho, não de forma persuasiva, mas manifestando o poder de Deus através da minha vida. E dessa forma, a vida de vocês seria edificada e abençoada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, não tem como viver o reino de Deus, não tem como ser mordomo do reino de Deus, não tem como ser servo no reino de Deus, sem ser intencional sobre aquilo que você está fazendo. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela carrega uma intencionalidade sobre o que a gente faz. E eu vou dizer uma coisa para você: se a gente não é intencional naquilo que a gente está fazendo, se a gente não tem consciência, se a gente está sendo omisso, nós estamos sendo negligentes. Negligentes. Tá? Toda vez que a gente é omisso, toda vez que a gente é apático sobre o que tem que ser feito, a gente está sendo negligente. Então, o que Jesus está ensinando os discípulos com a parábola dos talentos? Jesus está ensinando que nós precisamos ter uma postura ativa, uma ação intencional. Nós precisamos ter na nossa mente que ser mordomos não significa deitar eternamente em berço esplêndido, não significa ter privilégios e garantias, não significa ter mordomia no conceito natural da vida que as pessoas têm de conforto, mas significa dizer, assumir um papel de responsabilidade e cuidar das coisas do seu Senhor até que Ele venha. A parábola de Jesus descreve o presente e o futuro reino como um só, uma vida contínua, com um importante trabalho que nós precisamos fazer como os seus trabalhadores. A fala de uma espera que deve ser ativa enquanto o Senhor não vem. Então, esses talentos que a gente recebe da parte do Senhor é uma porção de capital que Cristo investe na vida de todos os crentes. E nós somos revestidos de vários capitais. Paulo vai falar muito sobre isso quando ele fala dos dons em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Quando ele vai falar em Efésios 4 a respeito dos ministérios.
Aí em Romanos 12, ele tem uma outra lista de dons que ele coloca ali, inclusive dons que a gente não está acostumado a ouvir, como generosidade, como ensino. A gente não tem costume de ouvir isso como se fosse algo espiritual. A gente acaba vendo isso muito como um coração bom e generoso, mas existe um dom ligado a isso em Romanos 12. E sem contar todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como está descrito em Efésios 1:3. O que não falta é capital investido da parte do Senhor nas nossas mãos. Afinal de contas, Deus deu o seu melhor. Quando Deus enviou Jesus, Ele deu o seu melhor. E o melhor de Deus foi dado às nossas mãos. E eu quero voltar com você ao verso 13 do capítulo 19 de Lucas, quando nós lemos a respeito da parábola dos talentos. Porque Jesus usa uma expressão ali. Na parábola dos talentos, após entregar o capital, após entregar o recurso na mão, Jesus deu um comando. Está escrito no verso 13, Lucas 19:13. Ele vai dizer lá na parte finalzinha: deem lucro, fazei produzir lucro. Diz assim, fazei com que este dinheiro produza lucro até que eu volte. No grego, o sentido dado para essa palavra fazer lucro é ser pragmático. Se você for no original, significa ser pragmático. O que Jesus está querendo dizer, então, é que a gente precisa ser pragmático para utilizar o capital que Ele coloca nas nossas mãos. Aí você pode dizer, pastor, agora tem outro problema. O que é ser pragmático? Eu já entendi o que eu tenho que fazer, eu já entendi que Ele me deu recurso, agora Ele está dizendo para eu ser pragmático. O que significa ser pragmático? É ser criativo, é ser diligente, é ser responsável sobre aquilo que você está fazendo. É ser calculista sobre aquilo que você está fazendo. Não é fazer as coisas de forma abobalhada, solta, automática. Não, eu sou consciente do que eu estou fazendo. Então eu preciso ser responsável sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso ser coerente sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que significa o que eu estou fazendo. Eu não estou vivendo de forma aleatória. Eu não estou no meio de um mundo que é um caos e eu estou só capotando nesse mundo. Não, não é isso. Seja diligente, seja pragmático, seja consciente, seja coerente, tenha atitudes práticas, seja enérgico quando for preciso, mas não seja negligente, seja ativo, seja zeloso, use com responsabilidade o capital que Deus confiou nas suas mãos. É isso que Ele vai esperar de mim e de você. Porque um dia nós seremos cobrados, chamados para prestação de contas, de tudo que foi colocado na nossa mão. E a gente precisa dar conta de que nós, como servos, nós não estamos aqui de férias. Nós estamos de passagem nessa terra. Nós estamos vivendo um tempo. E esse tempo cumpre um propósito, não é um resort. A gente tem que cumprir e tem que trabalhar e fazer a nossa parte. A gente tem que estar ocupado. Tem uma frase que o pessoal gosta de dizer no meio da igreja, né? Que Deus não vai chamar nenhum desocupado, Ele gosta de chamar os ocupados, né? Mas na verdade, a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, todos nós já temos uma ocupação. Todos nós já temos uma ocupação. E todos nós daremos conta daquilo que foi confiado nas nossas mãos. Nós somos ocupados duas vezes. Nós somos ocupados porque a gente precisa estar ocupado com os negócios de Deus. E a gente precisa entender que o significado da palavra ocupar tem dois sentidos. Então, eu sou ocupado com os negócios do meu Senhor, mas eu também preciso ocupar o território do inimigo. À medida em que eu estou ocupado com as tarefas do meu Senhor, automaticamente os meus passos estão em direção à porta do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. À medida em que eu estou ocupado servindo para o reino e para o rei, é a mesma medida em que eu estou avançando e ocupando o território do inimigo. Você está entendendo isso? Só que eu preciso alertar você sobre algo. Para que a gente saia da sonolência, para que a gente saia da paralisia, para que a gente saia do pensamento dualístico. Lembra que a gente está em Lucas fazendo um percorrer todinho, né? Jesus parou na casa de Zaqueu, contou a parábola dos talentos, falou no capítulo 18 que eles não iam entender o que estava para acontecer. Lembra de tudo isso? Volta para o 17. Lucas 17. A partir do verso 20. Lucas 17, 20. Jesus está em viagem, tá? Jesus está viajando para Jerusalém.
Tudo isso está acontecendo no meio da viagem. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos, perceba, primeiro ele fala para os fariseus, agora ele vira para os discípulos. Quem é que está ouvindo o que Jesus vai dizer agora? Os discípulos, tá? Ou seja, é para os seus que ele está falando agora. Cadê? Depois declarou aos seus discípulos, verso 22. Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele, não vades, tampouco os sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem, no seu dia, se dará como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito, que seja rejeitado por esta geração. Pois, assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E o que acontecia nos dias de Noé? As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nenhuma das coisas que foram ditas aqui são ilegais de fazer. Tem algum problema da gente comer? Aqui o bebê não é só, aqui no bebê se envolve festança, envolve embriagar, mas literalmente casar tem algum problema? Comer tem algum problema? Plantar tem algum problema? Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas estavam levando a vida delas numa boa. Estavam vivendo no automático. Cuidando do quê? Dos seus interesses. Vivendo o quê? A teologia da espera, se a gente trouxer isso para o nosso contexto. Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Jesus não está falando com a multidão. Jesus não está falando com os fariseus. Jesus está falando com os discípulos. Ele falou, discípulos, vocês que andam comigo, cuidado. Já que eles querem saber como vai ser a vinda do Filho do Homem, deixa eu dizer para vocês. O Filho do Homem vai se manifestar desse jeito. Mas sabe como as pessoas vão estar? Elas vão estar distraídas, cuidando dos seus interesses. Ele disse isso no capítulo 17. No capítulo 19 ele disse, eu sou um Senhor. Eu tenho uma responsabilidade para fazer. Quando eu voltar, eu quero saber o que vocês fizeram com o que eu coloquei na mão de vocês. Senhor, eu precisei enterrar num lenço porque eu estava cuidando da minha plantação. Senhor, eu precisei enterrar porque eu sei que tu é muito severo e eu tinha uma prioridade. Eu precisava cuidar das minhas coisas, dos meus interesses. E aí está aqui de volta. Está dando para entender a ilustração? Está dando para entender? É o que Jesus está falando aqui. Muitos quando olham para esse texto, pensam apenas na salvação. Quando olham para essa parte que Jesus está falando, que a vinda do Filho do Homem vai ser parecida com o dia de Noé, pensam só na salvação. Porque muita gente tem medo do inferno. E aí eles pensam só na salvação. Só que Jesus aqui não está falando só de ser livre da condenação eterna. Ele está falando como você vai ser achado no dia do Filho do Homem. Como você vai ser encontrado no dia do Filho do Homem. Você vai se encontrar de que jeito? O seu coração, as suas prioridades, o que você está fazendo. É dentro desse contexto que ele lança a parábola dos talentos. Talvez você nunca tenha escutado essa história com esse enredo aqui de construção. Mas eu e você precisamos ser despertados para um tempo que é o chamado tempo do agora. Sobre o que eu e você estamos fazendo. A gente não é urso hibernando. A gente é quem trabalha ativamente até a volta de Jesus. E eu não sei o que o Senhor colocou na tua mão como ferramenta. Eu não tenho essa capacidade, mas eu queria te convidar a você já se colocar de pé. Hoje é um culto de ceia e eu queria que a gente fizesse essa celebração da ceia de uma forma um pouquinho diferente. Na verdade, você já sabe que a gente costuma fazer aqui de uma forma menos usual que outros lugares.
Mas hoje de manhã, pensando a respeito desse tempo de ceia, o Senhor me levou a lembrar de Neemias. E Neemias estava trabalhando exatamente na reconstrução dos muros de uma cidade. E ele convocou as pessoas para o trabalho. Só que era perigoso aquele trabalho. Então as pessoas ficavam responsáveis em construir o muro na frente das suas casas. Eles se organizavam, cada um na frente da sua casa, para fazer a construção. E ele orientava para que, numa mão, as pessoas estivessem com a enxada, estivessem com a ferramenta de trabalho de construção do muro, e com a outra mão eles estivessem com a espada, para se proteger contra os inimigos que poderiam vir. E quando o Senhor me fez lembrar disso, eu pensei no tempo da celebração da ceia. Com esse propósito de que a gente tem que trabalhar até que o Senhor volte, e hoje trazendo à memória o sacrifício dele até que ele venha, que a gente possa segurar numa das mãos hoje o elemento da aliança, que é o pão e o vinho, que é o elemento que nos faz corpo, que nos faz um. E na outra mão, de forma simbólica, a gente esteja apresentando ao Senhor o talento que Ele colocou nas nossas mãos. Aquilo que Ele nos habilitou para fazer a obra até que Ele volte. E enquanto Ele não volta, que a gente não se esqueça da aliança. E a gente não seja negligente com o capital que Ele colocou na nossa mão. Que até que Ele volte, a gente não perca do nosso coração o sacrifício de Jesus na cruz, que nos torna um com Ele. E por conta desse sacrifício, nós somos comissionados a uma obra que eu e você precisamos cumprir até que Ele volte. Nós não podemos ser negligentes a respeito disso. Então hoje você vai fazer diferente nessa celebração da ceia. A gente vai orar consagrando os elementos. A gente vai fazer o autoexame, cada um vai fazer o autoexame. E quando eu der a liberação, você sai do seu lugar, você vem receber os elementos. E você vai voltar para o seu lugar. E se você estiver com a sua família ou amigos, não importa, você pode estar com eles. E você pode fazer como Neemias orientou na construção dos muros. Nós vamos cuidar da nossa vida, nós vamos cuidar da nossa casa, nós vamos cuidar da nossa igreja, nós vamos cuidar, mas como igreja nós vamos cumprir um propósito. Nós vamos estar segurando a aliança, guardando a aliança, trazendo à memória o sacrifício, mas a gente também vai ser responsável com a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, com o talento que Ele colocou nas nossas mãos, com o capital que Ele colocou nas nossas mãos, com a ferramenta que Ele nos habilitou para servir no reino do Senhor, no reino dele até que Ele volte. E cada um vai poder fazer isso. Se você quiser orar com um irmão a respeito disso, faça. Se você quiser orar com a sua família a respeito disso, faça. Mas não fique sozinho. Talvez seja alguém que você não conhece, talvez você não tenha muito hábito de fazer isso, mas eu quero te desafiar nessa manhã a nós termos uma postura como unidade de propósito. Foi para nos tornar um só corpo que Jesus morreu na cruz. E foi para cumprir um só propósito que Ele nos habilitou para essa obra. Então nós estamos na mesma missão. E eu queria que nessa manhã a gente pudesse ter essa atitude em autoridade no nome do Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Você que está na sua casa faz o mesmo. Prepara o ambiente aí e você vai fazer o mesmo aí na sua casa. Feche seus olhos, a gente vai orar pelos elementos, mas eu queria dar a oportunidade para que você fizesse a sua autoanálise, você fizesse o seu concerto com o Senhor. O ambiente de sentar à mesa é um ambiente de oportunidade. Quando Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, naquela mesa estava sentado Judas, o traidor. Houve oportunidade dada para arrependimento e conserto. O Senhor sempre nos chama para uma oportunidade de arrependimento e conserto. A aliança com Ele é maior do que a acusação que o inimigo pode trazer sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos ser responsáveis e diligentes com aquilo que temos vivido diante do Senhor. Não podemos agir com vitupério, não podemos agir com negligência em relação ao sacrifício de Jesus na cruz. Então aproveite esse momento, se você precisar se consertar com o Senhor, se você precisar corrigir algo com um irmão, com alguém, com algum amigo, se ele estiver aqui, faça isso agora. Não se importe com os olhares. Se você precisar fazer isso com alguém que não está aqui, se comprometa a fazer isso assim que você se encontrar com essa pessoa. Mas não deixe de passar a oportunidade do arrependimento, da confissão e da mudança de atitude, de postura diante de algo que o Senhor condena. Tenha esse tempo de oração agora, você e Deus. Bendito e santo Senhor, te agradecemos por esta manhã.
pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra, na oportunidade que o Senhor nos concede de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Diante de tudo que ouvimos, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Te pedir perdão por tudo aquilo que ofende o Senhor, por atitudes ou as omissões que ofendem o Teu caráter, Senhor, que são pecados contra o Senhor, e nesta manhã nós queremos nos consertar com o Senhor e diante do Senhor ter uma outra postura. O Senhor nos convida a sentar à mesa, a mesa onde o Senhor estabelece uma nova aliança no Teu sangue e no Teu corpo. Nós queremos, Senhor Deus, como parte desta aliança, reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua morte e sacrifício, Senhor. Muito mais pela ressurreição do Senhor, que também traz a nossa ressurreição e a vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Nesse momento nós consagramos a Ti o pão e o suco de uva. E Te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de nesta manhã participar da ceia e cumprir uma ordenança do Senhor até que o Senhor venha. Que os nossos corações possam ser aquecidos nessa manhã, possam ser incendiados nessa manhã, pela graça e pelo favor do Senhor. Que a experiência que os discípulos tiveram no caminho de Emaús, a gente possa experimentar hoje, dos nossos corações sendo aquecidos pelo Senhor, em chamas pelo Senhor. Que a Tua palavra, Pai, faça sentido em terra boa nos nossos corações. Que a nossa mente esteja sendo libertada de toda opressão, de tudo aquilo que nos aprisionou durante tanto tempo. Que o Senhor possa, Pai, nos despertar para o tempo chamado hoje, para uma obra para ser desenvolvida a partir de agora, para a honra e glória do nome do Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Saia do seu lugar. Venha pegar os elementos. Se você está em comunhão com o Senhor, com a igreja, se você é batizado, saia do seu lugar, pega os elementos e já veja com quem você vai orar. Se você vai orar com a sua família, se você vai orar com algum amigo, irmão, já separe aí, já vá para esse propósito e já gere esse momento e esse ambiente. Lembrando, de um lado nós temos a aliança e do outro lado nós temos a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos. E assim como na época de Neemias, o muro estava sendo reconstruído de proteção numa cidade, que eu e você possamos ser aqueles que se posicionam na brecha, daqueles que estão reconstruindo algo até que o Senhor venha, como igreja do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Faça isso com liberdade, não espere que a gente ore aqui da frente ainda. Já comece o seu momento de oração, se junta com a sua família, junta com seu irmão, junta com alguém aí e faça isso agora em nome de Jesus.
Consagramos ao Senhor nessa manhã, Pai. Consagramos ao Senhor nesta manhã as nossas vidas. Consagramos ao Senhor, Pai, esse momento que o Senhor tem nos dado como igreja. Te louvamos, Senhor Deus, e damos honra e glória ao Senhor. Nós erguemos, Senhor Deus, nas nossas mãos essa manhã, esses dois elementos, Senhor Deus. De um lado, Senhor Deus, os elementos da aliança do Senhor. E de um outro, Pai, simbolicamente as ferramentas que o Senhor nos concedeu. Aquilo que o Senhor nos deu como talentos, aquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Nessa manhã nós queremos unidos num só propósito, Pai. Ombreados uns aos outros como igreja e como corpo, Senhor Deus. Nós queremos render louvor, honra e glória ao Senhor. Nós queremos te agradecer pelo teu propósito e sacrifício, Senhor Deus. Te agradecer pela sua intencionalidade em amar o mundo de tal maneira e entregar Jesus como sacrifício para a redenção, Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo resgate das nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, porque sem merecimento algum, o Senhor confiou as nossas vidas e confiou a nós uma responsabilidade única de sermos cooperadores do Senhor para este tempo. Nós queremos honrar ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, servir ao Senhor como quem diz: eis-nos aqui para este tempo, Senhor Deus. Que haja despertamento no nosso coração, que aquilo que a gente nunca imaginou ser capaz de fazer ou ter oportunidade para fazer, que o Senhor nos revista de coragem e de autoridade vinda do alto para cumprir o propósito do Senhor, Pai. Nesta manhã nós oramos com autoridade em nome do Senhor Jesus e um único propósito, segundo a tua palavra, nesta manhã, unidos em um nome de Jesus e para a glória de Jesus. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode participar do pão agora. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que você possa participar do cálice. Se você quiser trocar com seu irmão, se você quiser compartilhar com ele, faça isso. Você pode trocar o cálice com seu irmão, renovar a aliança, fazer isso em nome do Senhor. E eu faço isso com vocês agora, com todos, com a igreja, em nome de Jesus. Você pode participar do cálice. Bendito é o Senhor, Deus de toda a terra. Obrigado, Senhor. Te louvamos por esta manhã, Senhor. Te louvamos. Te louvamos. Seja entronizado, Senhor. Seja adorado. A Ti a honra e a glória. Para todos sempre e sempre. Para todos sempre e sempre. Rei dos reis. Rei dos reis, Santo de Israel, bendito das nossas almas.
Alfa e o ômega. A ti a honra e a glória, Senhor. A ti o louvor como fruto de lábios que confessam o teu nome. É a nossa rendição, Senhor. É a nossa rendição ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória ao Senhor. Bendito. Bendito é o Rei dos Reis.